Vocês estão bem? Deixa eu fazer uma pergunta. Vocês estão cansadas de fé? Vocês estão cansados de ter fé? Tanto tempo já pregando sobre fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Isso que nós aprendemos, não é verdade? De tudo que o Espírito Santo de Deus ministrou e a gente acaba aprendendo aqui, eu acabo aprendendo, acabo escutando depois em casa, eu fico até impactado e maravilhado com as coisas assim, que o Espírito Santo mesmo revela. Assim. Tem coisas assim que na hora eu estou aqui ministrando para vocês, algumas experiências eu tenho, outras assim o Espírito Santo revela na hora, e quando eu ouço em casa, eu falo, puxa vida, como Ele acrescenta mesmo em nossas vidas quando nós buscamos a Ele, né? Aí eu pergunto para vocês se vocês estão cansados de fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus, e a gente tem que continuar caminhando na fé. E eu pretendo o mais breve possível agora, né? Não tinha pressa, mas agora tenho pressa de terminar esse estudo sobre fé. Acho que a gente já está bastante edificado sobre fé, já sabemos bastante coisa. E nós pegamos desde lá de Gênesis, de Abraão, vimos várias passagens, vimos a semana passada todos os evangelhos, desde Mateus, Marcos, Lucas, vimos todos os evangelhos que falam sobre fé, as passagens e histórias. E agora pretendo ainda terminar o mais breve possível, se possível ainda hoje, né? Mas enfim, Deus sabe de todas as coisas. Vamos continuar no Novo Testamento, e eu quero falar um pouquinho mais sobre a vida de Paulo, porque Paulo, que era Saulo, ele não chegou a conhecer a Jesus, ele não andou com Jesus, muito menos Lucas, que acompanhou as viagens de Paulo. Lucas, vocês sabem, conhece a história, mas Lucas, ele era um médico que acompanhou Paulo em suas viagens e escreveu toda a narrativa do livro de Atos. Quem escreveu Atos foi Lucas. E também temos o Evangelho de Lucas também detalhado por ele. E muitas pessoas confundem, pelo fato de Lucas estar junto com os Evangelhos, tem algumas pessoas que confundem que Lucas era um dos discípulos de Jesus e não era. Né? Então isso a gente já sabe, mas eu falo para que fique bem claro para nós. E onde eu quero chegar com isso? Que continuando, nós vamos ver, após a conversão de Paulo, que era Saulo, que era perseguidor da igreja, ele, depois de ter um encontro, de ter tido uma visão com Jesus Cristo, depois de perseguir a igreja, ele conta que ele caiu do cavalo, ele viu uma luz, e a palavra é essa mesmo, ele estava indo, né, a caminho de Damasco, e ele viu uma luz que era Jesus, e Jesus falou com ele, Saulo, Saulo, por que me persegues, né? Então ele ficou ali naquele instante cego, e a partir daí, ele se converte, ele começa a crer em Jesus Cristo. E fé é acreditar, é crer. E nós estamos falando de fé, e a fé dele que ele conta aqui, que eu quero falar para vocês hoje, é que assim, no Novo Testamento, digamos que 80% a 90% do Novo Testamento foi escrito por Paulo. E Paulo não andou com Jesus. E é interessante que aí eu pego aqui as referências que eu vou falar para vocês, que é Atos, Romanos, que foi as cartas de Paulo, escrita a Romanos, depois tem Coríntios, depois escrita a Gálatas, depois tem Efésios, tem Colossenses, a carta a Tessalonicenses, a carta a Timóteo, enfim, então aqui toda a carta a Tiago também. Então todas as cartas que ele escreveu no Novo Testamento, ele fala para as pessoas, ele começa a abrir as igrejas e pregar para as igrejas o único propósito de fé de aquelas pessoas que não conheciam a Jesus. Então Paulo começa a pregar, Jesus ressuscitou dos mortos, as pessoas não acreditavam nisso, era um escândalo, ele foi açoitado, ele foi humilhado, ele foi até perseguido, Paulo foi perseguido, porque ele estava pregando o Evangelho, falando que Jesus ressuscitou dos mortos, e as pessoas não acreditavam nisso, e dessa forma ele estava pregando que as pessoas pudessem ter fé em Jesus. Ou seja, vocês creem que Jesus ressuscitou dos mortos? Era isso que ele estava pregando para as igrejas, e é isso que eu quero trazer para a nossa edificação hoje. Ok?
Abra sua Bíblia no livro de Atos, Atos capítulo 14. Atos 14. Atos 14, no versículo 8, eu vou ler até o 10. Disse-lhe Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo com... perdão, gente. Nossa. Opa, olha a minha ata aqui, 14. Aqui, Atos 14, 8, diz assim: E estava sentado em Listra certo homem leso dos pés, coxo desde o ventre de sua mãe, o qual nunca tinha andado. Este ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que tinha fé para ser curado, disse em voz alta: levanta-te direito sobre teus pés. E ele saltou e andou. Interessante que no versículo 9 aqui que nós lemos, este ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que tinha fé para ser curado. Então a fé não depende somente de mim. Você pode ter muita fé, muita convicção, mas ele fala assim que vendo, a Bíblia está nos ensinando isso, que este homem que estava coxo dos pés, vendo que ele tinha fé para ser curado, então ele deu uma ordem, a autoridade de Jesus Cristo sobre a minha vida e sobre a sua vida. A ti te digo, levanta-te, e ele levantou. E foi isso que nos evangelhos que Jesus começava a fazer. O que Paulo aprendeu, mesmo não tendo andado com Jesus? Que ele tinha uma autoridade de fé e que ele precisava falar isso. Levanta-te. A pessoa que está enferma, ela também precisa ser curada, precisa acreditar para ser curada. Eu posso ter muita fé, e se alguma de vocês aqui estiver enferma, eu tenho uma fé, eu prego sobre fé, mas se você falar assim: olha, eu estou com uma dor no pé, com uma dor na coluna, com uma dor no braço, eu vou orar por você e eu creio que você vai ser curada. Mas eu não posso esperar na minha carne, no meu coração, vendo que você fique curado. Eu tenho que ter fé, acreditar além do meu coração, além dos meus olhos, porque a fé é aquilo que você não está vendo, mas você está crendo. Então eu vou ficar aqui 10 horas orando por você até eu ver você ser curada? Não, eu te digo, você está curado em nome de Jesus. Você recebe essa palavra, você tem fé que Deus, o Espírito Santo, operou em sua vida e ali você foi liberta daquele mal e você foi curada. Vocês entenderam isso? Vocês já tinham ouvido falar sobre isso ou não? Como eu estou explicando, vocês nunca ouviram falar. Então eu estou explicando para que vocês saibam por que aquela pessoa que você orou não foi curada. E por que aquela coisa que você estava orando aconteceu. É isso que eu estou ensinando para vocês. Entenderam? Porque, puxa, filho, você não precisa ficar aqui. Nós oramos pela Maria Eduarda e nós cremos pela fé que ela é curada, que o Senhor, Espírito Santo de Deus, que derramou seu sangue, que diz lá, que levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, não só nossa, dela também, e todas as suas enfermidades, e nós cremos, ok? É crer além daquilo que nós estamos vendo e além daquilo que nosso coração espera, ok? Para continuar isso, vá lá em Atos, aí mesmo onde você está, que eu peguei aqui a referência, no 14 mesmo, Atos 14, no versículo 21, Atos 14, versículo 21 até o 28 eu vou ler. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade, foi feito, muitos discípulos voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, confirmando os anônimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. E havendo-lhes por comum consentimento eleitos anciãos em cada igreja, orando com jejuns, os encomendaram ao Senhor em que haviam crido. Até aí. Ou seja, ele estava ensinando que as pessoas permanecessem na fé, porque naquela época que ele estava pregando, até mesmo nos dias de hoje, quando nós pregamos a fé e temos a fé em Deus, nós passamos por tribulações, nós passamos por dificuldades, mas ele fala assim, ó, continue perseverando na fé em qual você crê, para você não se esfriar na fé, que foi aquilo que eu já tenho pregado anteriormente, ok? Agora vá lá para Atos capítulo 20,
Eu estava pensando que nem a semana passada Deus me deu uma certa forma, né, Maria? Que a semana passada eu peguei todos os evangelhos e li tudo de uma vez, de todas as referências, e depois eu dei a explicação final. Mas aqui eu prefiro passar por cada passagem, cada versículo, explicando para que vocês não percam aquela referência que se fala daquele assunto. Então eu prefiro explicar cada um, interpretar cada um, né? Atos capítulo 20, versículo 17. Atos 20, 17. E de Mileto mandou a Éfeso a chamar os anciãos da igreja. E logo que chegaram junto dele, disse-lhes: Vós bem sabeis, desde o primeiro dia que entrei na Ásia, como em todo esse tempo me portei no meio de vós, servindo ao Senhor com toda a humildade e com muitas lágrimas e tentações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Como nada que útil seja deixei de vos anunciar e ensinar publicamente pelas casas, testificando tanto aos judeus como aos gregos a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, eis que ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Ou seja, olha só, ele estava falando assim, que ele estava pregando para todas as pessoas, para que tivessem fé em Deus, em nosso Senhor, e é a segunda, terceira vez que Paulo fala, por causa da fé estou passando tribulação, e eu vou para lá, segundo o Espírito Santo de Deus está mandando eu ir, eu não sei o que vai acontecer lá, senão prisões. Isso é uma revelação de Deus. Então Deus me dá uma oportunidade, como ele falou lá para Abraão, ele fala assim: olha, você vai para a terra prometida, que é a sua casa, que é a sua família, você vai lá, mas lá você passará por dificuldades, por tribulações, mas permaneça na fé. Então, em todo momento, não é porque nós somos cristãos, que nós somos cheios de fé, que nós operamos sinais e maravilhas, e nós oramos em línguas estranhas, e temos poder de Deus, que fé é o poder de Deus, que nós não passaremos por tribulações. É isso aqui que ele está falando, que mesmo na fé, você vai passar por tribulações, mas quem dera, quem é o crente cristão que quer passar por tribulação? Eu não quero, você quer? Eu não quero passar por tribulação, por dificuldade, mas a tribulação, a dificuldade, muitas vezes ela nos fortalece para que nós possamos ter mais força em Deus e sabendo que Deus opera todas as coisas em nossas vidas. Sabe por quê? Às vezes Deus permite algumas coisas, como que situações, que você passe por momentos difíceis para você continuar crendo em Deus. Ele não tem prazer que você passe por tribulação, já disse isso. Deus não tem prazer, mas muitas vezes você está tão folgado, está tudo tão bem, está tudo tão bonança, que quando vir uma adversidade maior lá na frente, que Deus já conhece seu futuro, Ele já está te preparando hoje, ok? Ele já está te preparando hoje, fala: nossa, que luta, parece que não vai acabar nunca esse deserto, eu estou 40 anos no deserto e parece que não vai passar, mas lá na frente houve a vitória, lá na frente Deus vê a sua vitória. Então você passa pelo deserto, você tem fé em Deus, e o deserto que nós lemos lá no livro de Êxodo, na passagem de Moisés, nossa, é excelente você ler isso tantas e tantas vezes, é maravilhoso, porque é onde você está passando por dificuldade, por tribulação, e você vê lá eles murmurando, lá Deus acaba com eles, Deus mesmo extermina com eles, Deus dá o sustento para eles, não acaba nem sapato, nem roupa, e muitas vezes Deus ensina muitas coisas no deserto. O deserto é bom? Não, não é bom. Mas Jesus, que é o autor e consumador da fé, foi para o deserto. Vocês entendem isso? E ele foi tentado, ele passou a prova. E ele nos ensina que quando nós passamos na prova, nós podemos ter o nosso coração firmado em Deus. Não desistir. A fé é não desistir. Quando eu comecei a pregar aqui o ano passado, eu disse que já estou 6 anos, 7 anos orando para sair daquele lugar, mas eu não desisti ainda. Vocês entendem isso? A minha fé continua em Deus, e Deus está acrescentando pessoas para evangelizar lá, pregar aqui. Deus é assim que faz conosco. Continuando, vamos lá para... Paulo escreve carta a Roma, aos romanos. Aliás,
Paulo escreve carta aos judeus para os romanos, né? Romanos capítulo 1, Romanos 1, versículos 7 e 8 eu vou ler. A todos que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça e paz de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Primeiramente, dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo acerca de vós todos, porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito no Evangelho de seu Filho, me é testemunha de como incessantemente faço menções de vós. Até aí. O que ele fala aqui no versículo 8? Que em todo o mundo é anunciada a vossa fé. Eu acredito que Deus tem maior prazer, que ele fala assim, que sem fé é impossível agradar a Deus. Sabe que eu, pelo menos na minha empresa, as pessoas me veem como um homem de fé e as pessoas pedem oração para mim. E é tão gostoso, é tão testificante a palavra exata, é que quando as pessoas falam assim, você pode orar por mim? A pessoa está encontrando a fé de Deus em mim, ela acha que se eu orar por ela vai ter aquele problema resolvido, mas quem opera é o Espírito Santo. Mas como nós temos a autoridade do Espírito Santo sobre nós, é maravilhoso quando alguém pede para você pode orar por mim? E você ora, Deus dá uma revelação, uma profecia para quem tem o dom de profecia, e eu vou orar por você e a pessoa é curada. Quantas vezes a pessoa não pediu oração para mim, a pessoa foi curada, tem testemunhos que as pessoas foram curadas. Revelações que Deus usou na minha vida, falou assim, o Senhor está te dizendo isso, e passou um tempo que eu tinha até esquecido, ou a pessoa veio agradecer, a pessoa veio dar testemunho daquilo que aconteceu. E isso que Paulo está falando é que em todo mundo é anunciada a vossa fé, que sem fé é impossível agradar a Deus. Então o que Paulo está fazendo? Estou pregando a fé em Jesus Cristo para que você seja poderosamente, aonde você estiver, ser uma mulher de fé, um homem de fé, para operar os sinais e maravilhas. Paulo não era diferente de nós, os discípulos de Jesus não eram diferentes de nós, Elias, Abraão, todos eles tinham 2 olhos, 2 pernas, tinham coração como nós, tinham as necessidades como nós, passaram fome, tribulações como nós passamos, e eles não são super-homens, são homens como nós. Mas eles encontraram em Deus o poder de Deus, que é a fé que opera os milagres, sinais e maravilhas. É isso que Deus quer derramar sobre as suas mãos. Quando você ora ao Senhor, quando você levanta suas mãos, quando você clama ao Senhor, você encontra diretamente no coração de Deus, no coração de Jesus Cristo. Jesus Cristo, Ele tem um coração que Ele abre o coração para você, Ele derrama aquele sangue precioso, Ele fala assim, olha, está vendo meu sangue, está sendo derramado sobre a sua vida na cruz do Calvário, e você é liberto, você é salvo, você é livre. Amém? Romanos capítulo 3. Romanos 3, versículo 21. Romanos 3, 21 diz assim: mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Amém? Que nós temos a graça de Deus, nós temos a fé que é justificada sobre nós. Romanos 3, 21. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo testemunho da lei dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Cristo Jesus, para os que creem. Então você é justificado pela fé. Olha só, vou te falar uma coisa para vocês. Eu fico olhando toda hora ali para tentar conciliar a palavra com o tempo aqui, para a gente não se atrasar. Mas na sexta-feira agora aconteceu uma situação muito chata, desagradável, que veio aos meus ouvidos, que estava influenciando pessoalmente a minha vida. Algo no serviço que aconteceu, que eu fazia parte daquilo, que estava ali naquele meio. Como eu posso explicar para vocês? Havia
Vou explicar claramente, sem rodeios. É assim: havia um engano, uma pessoa que estava enganando, fazendo coisas erradas, uma outra pessoa. E eu estava praticamente compactuando com aquilo. Eu estava naquele meio, porque o meu cargo que eu exerço na minha empresa, eu tenho que exercer de determinadas funções. A função que eu exerci não foi de mentir, não foi de roubar, nem de enganar ninguém, e muito menos ficar omisso. Simplesmente, o meu chefe estava enganando uma outra pessoa e falando para mim assim: nós precisamos ir lá e fazer isso. Isso foi o meu chefe que falou para mim. Isso era 11 horas da manhã, de sexta-feira agora. Coisas erradas que ele estava fazendo, desculpa. Coisas erradas que ele estava fazendo, coisas que não são cristãs, não é de Deus, mas como é que eu ia com ele lá e compactuar com aquilo? Vocês estão entendendo? Vou te falar o que aconteceu. Ele tinha marcado as 2 horas para ir lá num determinado lugar e forjar uma situação mentirosa. Pois bem, chegou ao meio-dia, eu fui para a igreja do outro lado da rua e rasguei meu coração perante Deus. Eu rasguei meu coração perante Deus, fiz 1 hora de jejum e falei toda a verdade para Deus. Deus, eu não aceito isso. Quem é esse incircunciso? Quem é esse homem? Eu falei tudo, mas não fiquei assim, enchendo linguiça não. Eu falei tudo para Deus. Tudo. Ou seja, o meu sangue, o meu caráter como fé em Cristo Jesus, eu não posso fazer isso. Eu falo assim: você pode me dar minha carta de demissão, eu me demito, mas eu não vou fazer isso. Isso é fé. Eu estava disposto a voltar a 1 hora da tarde e falar assim: pode assinar minha demissão, me demito, eu assino minha demissão, mas eu não vou fazer isso. Não está dentro dos meus princípios cristãos. Eu sei que maior é aquele que está em mim. E eu fiquei uma luta, 1 hora na igreja ali, orando nessa luta, pensando como é que Deus ia me sustentar, como é que Deus ia suprir minhas necessidades. Pensei no meu filho, pensei na minha esposa, pensei em todas as minhas contas que eu tenho para pagar. Eu pensei em tudo, e eu fiquei mais orando para o Senhor me dar providência financeira, porque eu ia pedir demissão, mas não ia fazer isso. E eu voltei para o meu serviço a 1 hora, esperando ele chamar, para a gente ir lá fechar. Deu 1 hora, ele não abriu a boca. Deu 2 horas da tarde, ele não abriu a boca. Deu 6 horas de sexta-feira, ele não abriu a boca. Carabaxara. Quando você entrega, quando você está na tribulação, quando você está na prova, coloca seu coração perante Deus e fala: Deus, eu não aceito isso, eu dependo totalmente de Ti. E hoje é quarta-feira e não precisou ir lá, ele também não foi e a situação mudou. Porque Deus ouve a oração de um servo, de um justo. A oração de um justo pode muito em seus efeitos, isso é fé. E eu conto isso para vocês porque eu passei por isso. E eu estava disposto a entregar tudo e pensar na minha esposa e falar: e agora? E aí eu pensei em diversos pastores que eu conheço, que eu já ouvi histórias e pregações. Naquele momento que eu estava meio-dia lá orando, eu fiquei pensando: quantos pastores deixaram o seu trabalho para renunciar ao seu trabalho material, bens de bolso, de dinheiro, renunciaram para o reino de Deus? Eu fiquei ali orando, pensando naqueles pastores que fizeram isso. E será que seria mais um disposto a fazer isso? Eu falei: sim, eu estou disposto, porque eu sei do meu chamado de Deus. Eu sei que ainda que eu passasse fome e dificuldade, Deus ia me sustentar. Porque Deus honra. E antes de continuar, posso até contar um outro testemunho de um homem que trabalhava nos recursos humanos, na minha empresa. Não está mais conosco. E esse meu chefe, o mesmo chefe, havia um funcionário que tinha sido mandado embora, e esse homem dos recursos humanos, ele era cristão, ele é cristão, o Almir. Ele pegou e puxou toda a folha lá da pessoa que estava sendo demitida para pagar, para fazer o acerto dele, com todos os meios legais, tudo que a pessoa tinha direito de receber, e apresentou para a diretoria. A diretoria não aceitou.
falou para que ele tirasse determinado valor disso, daquilo, e ele falou assim, não, eu não posso, porque isso não é da lei. E é isso que nós lemos aqui. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo testemunho da lei dos profetas. Isto é a justiça de Deus pela fé em Cristo Jesus. Quando esse homem dos recursos humanos, Almir, falou para o meu chefe que não estava certo, ele falou assim, meu chefe, faz o que eu estou te mandando. Pois bem, ele fez o que meu chefe estava mandando. Tirou o que aquela pessoa que tinha por direito a receber, não recebeu. Forjou ali. Ele fez. Mas uma semana depois, naquele momento, naquele instante, ele já falou para ele, eu não vou mais trabalhar aqui. Eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer isso. O dinheiro é seu, então, o dinheiro é seu, não é meu. Eu não posso pagar do meu bolso para aquela pessoa. Não é verdade? Mas o sangue dele estava ali, desse pecado. Ele não cometeu pecado. Uma semana depois, ele saiu da empresa. Sabe o que ele me disse quando ele se despediu de mim? Falou assim, William, eu tenho minha fé, eu tenho meu caráter em Deus. Eu não vou fazer isso. Eu prefiro ser demitido, eu vou embora. Ele arrumou outro emprego. O mesmo valor que ele ganhava aqui. Deus o sustentou. E muitas vezes eu falei com ele depois, ele estava bem, tem um CD que eu tenho lá, ele tem um CD que eu tenho em casa, né? Ele é músico também. E Deus abençoe a vida dele. Você vê que interessante isso? Como Paulo, e aqui ele fala que por tribulações, dificuldades nós passamos. E eu trago esse testemunho para vocês, porque vocês passaram e passarão por situações semelhantes, mas para vocês não renunciarem à sua fé, porque a justiça vem de Deus. Não importa, não importa, a justiça vem de Deus. Eu sei que Deus vai fazer justiça. Como você sabe? Porque eu creio. Olha lá para Romanos para a gente terminar. Romanos capítulo 4 mesmo. Aleluia. Romanos 4, versículo 9, para a gente terminar, eu vou ler. Romanos 4, 9 diz assim, veio, pois, esta bem-aventurança sobre a circuncisão somente, ou também sobre a incircuncisão? Porque dizemos que a fé foi imputada como justiça a Abraão. Como lhe foi, pois, imputada? Estando na circuncisão ou na incircuncisão? Não é circuncisão, mas na incircuncisão. Deixa eu só abreviar isso para vocês, circuncisão e circuncisão, para não ficar confuso para vocês. Incircunciso era aquele que não tinha aliança, circunciso é aquele que tinha aliança. Mas lá na época de Gênesis, na época de Abraão, a circuncisão foi uma marca que Deus mandou Abraão fazer, que era cortar o seu prepúcio. Né? Que seria uma marca de Deus, que eles teriam uma aliança com Deus. E quem não tivesse essa marca, não tinha aliança com Deus. Só para explicar brevemente para vocês. O que é incircuncisão e circuncisão, ok? Circunciso é aquele que tinha aliança. Incircunciso não tinha aliança, não tinha marca. No versículo 11, e recebeu o sinal da circuncisão, selo da justiça da fé, quando estava na incircuncisão, para que fosse pai de todos os que creem, estando eles também na incircuncisão, a fim de que também a justiça lhes seja imputada. E fosse pai da circuncisão, daqueles que não somente são da circuncisão, mas que também andam nas pisadas daquela fé que teve nosso pai Abraão, que tivera na incircuncisão. Porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão ou sua posteridade, mas pela justiça da fé. Porque os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada. Porque a lei opera a ira, porque onde não há lei também não há transgressão. Portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé que teve Abraão, o pai de todos nós. Como está escrito,
por pai de muitas nações te constituí, perante aquele na qual creu, a saber Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem, trazer à existência aquilo que não existe, aleluia, o qual em esperança creu contra a esperança, tanto que ele tornou-se pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. E não, enfraquecendo na fé, não atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois já era de quase 100 anos, nem tampouco já o amortecido do ventre de Sara. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, estando certíssimo de que ele tinha prometido também, estando certíssimo de que aquele que tinha prometido também era poderoso para o fazer. Aleluia. Assim isso lhe foi também imputado como justiça. Ora, não só por causa dele está escrito que ele fosse tomado em conta, mas também por nós, a quem será tomado em conta os que cremos naquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus nosso Senhor, aleluia, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Fique de pé. Aleluia, pode ficar sentado, todo fica de pé. Olha só que tremenda essa passagem. Isso é Paulo que está contando, a carta aos Romanos, contando a história de Abraão, como é que ele foi justificado pela fé. Isso de circuncisão e circuncisão, para os dias de hoje, eu vou te falar para vocês. Jesus Cristo, Ele é o nosso Senhor, e a marca que nós temos é aceitar a Jesus pela fé, que Ele derramou seu sangue precioso em nossas vidas. Qual é a marca da circuncisão que nós temos hoje com Deus? O seu sangue. O sangue de Jesus Cristo, essa é a marca que nós temos. Aquele que tem a marca, o sangue de Jesus, no seu coração, que é o coração, a fé. A sua fé em quem? Em Jesus Cristo, a qual ressuscitou dos mortos, o Espírito Santo, nos é justificado pela fé. E isso nos é dado como promessa, não pela lei que fala assim, a lei está dizendo que você vai ter posteridade, que você vai ter, a sua posteridade vai ter salvação. Não pela lei, mas pela graça e pela fé em Cristo Jesus. Que não somos salvos pelas obras, nem pela lei, mas sim somos salvos pela graça e pela fé, que nos é imputada como justiça. E eu falo para vocês e para mim, a justiça de Deus está sobre nossas vidas, porque nós temos o sangue de Jesus Cristo, nós aceitamos pela fé, e a justiça de Deus é promessa para a nossa salvação e para a nossa vida. Deus é um Deus de justiça, sabe? Quando você passar daquela porta ali, fala, puxa vida, a pregação foi tremenda, mas agora veio o diabo e puxa vida, e tantas coisas veio nos bombardear, não é verdade? Veio roubar essa semente que foi plantada nesses poucos minutos que estivemos aqui, mas a justiça de Deus, ela prevalece. Deus é um Deus de justiça. Eu tive prova agora, sexta-feira, que Deus realmente é um Deus de justiça. Você já imaginou se eu não tivesse ali naquele momento, passado por aquela situação, a qual ia ser co-participante daquilo, se eu não tivesse orado, se eu não tivesse buscado a Deus, como Paulo fala assim, a fé é com jejum, com oração. Você já imaginou quando você está na prova, você está na luta e você não ora? Aí você não tem forças para se levantar. Aí você não tem forças para se levantar. Então, se você está na prova, se você está na luta, está na dificuldade, ore, busque a Deus, jejue, rasgue seu coração perante o Senhor, porque Deus vai fazer justiça. E sabe o que é o mais gostoso? É que Deus não faz só justiça para nós, não. Aquelas pessoas que são ímpias, que te massacraram, que queriam te ver derrotado, vão ver a justiça de Deus sobre a sua vida. Você pode ter certeza disso. Aquelas pessoas vão ver justiça de Deus na sua vida. Agora eu entendo porque Deus não me tirou de lá ainda. Porque aquelas pessoas vão ver a justiça de Deus sobre a minha vida. Eu sou um profeta de Deus e não tenho medo de te falar isso. Porque eu cheguei no meu chefe e falei assim, assim diz o Senhor, vai acontecer isso. Você não teme a Deus para você ver que não vai acontecer contigo. E eu vou te falar uma coisa. Há uns 10 dias atrás, uma pessoa do meu serviço falou assim, William, ainda é profeta em Israel, porque a profecia que você falou para o seu chefe está se cumprindo. Eu falei, glória a Deus por isso. Vocês entendem? Vamos orar? Glória a Deus, Senhor. A justiça de Deus está sobre nós. O Senhor é um Deus tremendo, um Deus misericordioso.
um Deus de paz, um Deus de amor, um Deus que nos justifica pela fé em Cristo Jesus. E aqui estamos, Pai, Seu Deus, operando os sinais e maravilhas que o Senhor derrame sobre nós. Pai, essa fé que em nome de Jesus nos fortaleça, nos edifica, Espírito Santo de Deus, trazendo à existência aquilo que não existe, e nós cremos com todo o poder, com toda a autoridade que nos é dada, Senhor Deus. Neste momento, Pai, nós te louvamos e te agradecemos, que o Senhor é sobre nossas vidas, o Senhor nos edifica, Pai, o Senhor nos justifica, Senhor, em nome de Jesus. Guarda-nos, Senhor Deus, de todo o mal. Eu louvo a Ti, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém. Vocês estão bem? Deixa eu fazer uma pergunta. Vocês estão cansadas de fé? Vocês estão cansados de ter fé? Tanto tempo já pregando sobre fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Isso que nós aprendemos, na verdade. De tudo que o Espírito Santo de Deus ministrou e a gente acaba aprendendo aqui, eu acabo aprendendo, acabo escutando depois em casa, eu fico até impactado e maravilhado com as coisas que o Espírito Santo mesmo revela. Tem coisas assim que na hora eu estou ministrando para vocês, algumas experiências eu tenho, outras assim o Espírito Santo revela na hora, e quando eu ouço em casa, eu falo, puxa vida, como Ele acrescenta mesmo em nossas vidas quando nós buscamos a Ele, né? Aí eu pergunto para vocês se estão cansados de fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus, a gente tem que continuar caminhando na fé. E eu pretendo o mais breve possível agora, né? Não tinha pressa, mas agora tenho pressa de terminar esse estudo sobre fé. Acho que a gente já está bastante edificado sobre fé, já sabemos bastante coisa. E nós pegamos desde lá de Gênesis, de Abraão, vimos várias passagens, vimos a semana passada todos os evangelhos, desde Mateus, Marcos, Lucas, vimos todos os evangelhos que falam sobre fé, as passagens e histórias. E agora pretendo ainda terminar o mais breve possível, se possível ainda hoje, né? Mas enfim, Deus sabe de todas as coisas. Vamos continuar no Novo Testamento, e eu quero falar um pouquinho mais sobre a vida de Paulo, porque Paulo, que era Saulo, ele não chegou a conhecer a Jesus, ele não andou com Jesus, muito menos Lucas, que acompanhou as viagens de Paulo. Lucas, vocês sabem, conhece a história, mas Lucas, ele era um médico que acompanhou Paulo em suas viagens e escreveu toda a narrativa do livro de Atos. Quem escreveu Atos foi Lucas. E também temos o Evangelho de Lucas também detalhado por ele. E muitas pessoas confundem, pelo fato de Lucas estar junto com os Evangelhos, tem algumas pessoas que confundem que Lucas era um dos discípulos de Jesus e não era, né? Então isso a gente já sabe, mas eu falo para que fique bem claro para nós. E onde eu quero chegar com isso? Que continuando, nós vamos ver, após a conversão de Paulo, que era Saulo, que era perseguidor da igreja, ele, depois de ter um encontro, de ter tido uma visão com Jesus Cristo, depois de perseguir a igreja, ele conta que ele caiu do cavalo, ele viu uma luz, e a palavra é essa mesmo, ele estava indo, né, a caminho de Damasco, e ele viu uma luz que era Jesus, e Jesus falou com ele, Saulo, Saulo, por que me persegues, né? Então ele ficou ali naquele instante cego, e a partir daí, ele se converte, ele começa a crer em Jesus Cristo, e fé é acreditar, é crer. E nós estamos falando de fé, e a fé dele que ele conta aqui, que eu quero falar para vocês hoje, é que assim, no Novo Testamento, digamos que 80% a 90% do Novo Testamento foi escrito por Paulo, e Paulo não andou com Jesus. E é interessante que aí eu pego aqui as referências que eu vou falar para vocês, que é Atos, Romanos, que foi as cartas de Paulo, escrita a Romanos, depois tem Coríntios, depois escrita a Gálatas, depois tem Efésios, tem Colossenses, a